Fala pessoal, ótimo dia, ótima manhã. Estamos aqui na manhã de sábado pelo meu Instagram e também pela Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, iniciando mais uma live. E hoje eu vou conversar com a terapeuta Michele Rossetto sobre cromoterapia. Desde já agradecendo aí a sua audiência. Mandar um abraço aqui para o Marcelo da Silva aqui com a gente. Valeu aí, daqui a pouquinho a gente conecta com a Michele Rossetto, que é massoterapeuta, terapeuta, faz um trabalho muito bacana no bairro do Tatuapé, em São Paulo, dentro do Instituto Evoluir. Darlan Araújo também aqui com a gente, valeu aí pela audiência. Enquanto o pessoal vai chegando, e daqui a pouco eu conecto aqui a Michele, quero convidar você a conhecer a minha rádio, www.radiopalermo.com.br. A gente está com pacotes especiais neste período de pandemia para quem quiser ter o seu programa de rádio. Então, se você quer ter seu programa de rádio em som digital, com uma super qualidade, com uma profissionalização, né, do rádio web muito bacana, a Rádio Palermo está aí à sua disposição. Então a gente tem pacotes de programas para 1 hora, 30 minutos, 25 minutos. Ah, Cláudio, eu quero falar 5 minutos sobre tal tema. Você vai ter esse espaço também na nossa emissora. É só entrar em contato comigo, deixa o seu contato aí, ou entra lá no inbox do Instagram, ou no site da rádio, tem um espaço ali para você me mandar mensagem, e depois eu entro em contato com você, te mandando os nossos pacotes para você ter o seu programa de rádio, ou divulgar o seu trabalho, o seu serviço, a sua empresa. Ah, Cláudio, eu quero só tocar música de um cantor que eu gosto bastante. Você vai poder fazer o que quiser nesse período, que é o período do horário do seu programa. Tá? É só deixar seus contatos e eu te mando aí estas propostas para você integrar aqui a equipe de comunicadores da Rádio Palermo. Um outro quesito também, quem não quiser fazer programa ou não interessar, é divulgar a sua empresa na nossa emissora. A gente tem blocos especiais de intervalos, e nesses intervalos estão indo os nossos anunciantes, além do seu banner ficar publicado lá no nosso site, radiopalermo.com.br. Então, você pode ter o seu banner lá, um período de 3 meses, são os nossos pacotes. E aí, se te interessar também, divulga lá a sua empresa, o seu serviço, a sua atividade profissional, enfim, seja qual atividade for. E aí, em período de 3 meses, também tem pacotes especiais durante esse período da pandemia. Tá todo mundo indo para a web, todo mundo divulgando seu trabalho nesse período aí de isolamento e distanciamento social. Então, se você ainda não foi para a web divulgar a sua marca, vem para a Rádio Palermo. A gente tem aí cerca de 4.560 acessos por semana. Isso é muito bacana, é um público que realmente confia no nosso trabalho. Monique Papa entrando aqui com a gente, Rita Veloso também, Mindinha, isso, obrigado aí pela audiência. A gente vai conectar aqui com a Michele Rossetto, vamos falar hoje de cromoterapia. Vocês conhecem aí sobre tudo hoje aqui no Instagram e na Rádio Palermo. Vamos conectando já, aguardando aí a Michele Rossetto nesta manhã de sábado aqui. Bom dia, Michele, tudo bom? Bom dia. Como está? Deixa eu ver aqui. Tá me vendo? Não, Peraí. agora sua imagem deu uma sumida agora. Eu te vi, mas aí sumiu. Ah, agora Tá. sim. Agora tá Não, eu, beleza. eu não tô conseguindo me ver, mas vocês me veem, então tá bom. Tô te vendo, tô te vendo. Vendo Maravilha. perfeitamente. Tá me Ó, vendo bem também? falando aqui, delícia de tema. Você tá em Piracaia, né? Piracaia, hoje eu tô em Piracaia. Tá um sol gostoso aqui, Cláudio, mas tá meio friozinho, né? É. Aqueles dias gostosos de inverno. E como é que estão aí as atividades? O pessoal já voltou, tá voltando aos poucos? Aqui em Piracaia já está voltando. Aqui eles seguiram muito bem, né? O isolamento, desde o comecinho o prefeito já fez, tomou algumas medidas, né? Fechou tudo, então agora a reabertura do comércio já foi feita, claro, com todas as medidas de segurança. E nós tivemos poucos casos aqui em Piracaia.
né? Então isso foi bom também. A população seguiu direitinho as regras. Que bom. Desde quando você começou a lidar com a cromoterapia? A cromoterapia ela entrou na minha vida, Cláudio, quando eu fui fazer os cursos de massoterapia, né? Que eu sou massoterapeuta também. Então, depois que eu fiz o curso da massoterapia, aprendi todas as técnicas de massagem, eu fui fazer um curso de terapias naturais. E esse curso de terapias naturais tinha dentro da grade a cromoterapia, né? Cromoterapia, aromaterapia, florais. E a cromoterapia foi uma das coisas que me apaixonou. Me apaixonou primeiro porque eu tive um professor maravilhoso, aliás, deixo o crédito aqui para ele, o Daniel Alan, um professor muito bom. Então, ele trazia muitas coisas da cromoterapia e foi muito interessante. E aí eu passei a usar a cromoterapia para várias situações da minha vida, consegui ter mais consciência do uso das cores. E é uma terapia que ela está disponível para nós, né, gratuitamente, se a gente souber usar direitinho as cores, cada cor na forma certa, a gente consegue tirar bastante benefício disso. Então é muito interessante estudar a cromoterapia. Eu gosto bastante desse tema e agradeço o convite, viu, Boa, que Cláudio? isso. Obrigada. Eu que agradeço ter aceitado. Suzeli Oliveira Lima entrando aqui com a gente também. Em breve eu vou fazer uma live com a Suzeli. O Luiz também entrando aqui conosco. Muita gente tem a visão da cromoterapia como sendo uma coisa mais holística, voltada a uma questão mais espiritual, e pesquisando eu vi ali que tem trabalhos científicos comprovando a eficácia, né, de algumas cores, da projeção de cores em determinados momentos tal, na pessoa, e se obteve ali resultados fantásticos. Como é que você passa esses conceitos da cromoterapia sem entrar nesse viés mais esotérico, espiritualista? Esotérico, né? Então, primeiro que eu sempre falo que a cromoterapia é uma terapia muito antiga. Se a gente for pegar nas civilizações antigas, Antigo Egito, por exemplo, né? Eles trabalhavam muito com a cromoterapia. No Antigo Egito tinha aquelas salas que refratavam a luz do sol, então eles tinham as salas de cura no Antigo Egito, né? E eles já tomavam a água solarizada, então eles pegavam a energia da luz do sol junto com uma cor e davam um efeito terapêutico. Então é uma medicina muito antiga, né? Como vem de muito tempo, não dá para deixar só nesse campo esotérico, né? Porque eles tinham benefícios com isso. Então, tinha a cidade do Antigo Egito, Heliópolis, era considerada a cidade da luz, né? A medicina deles, muitas coisas era massoterapia, massagem, era cromoterapia, né? As plantas, aromas. Então eles usavam muito dessas medicinas. Depois isso foi para a Índia. E aí os indianos, de fato, se apropriaram. Eu acho que tem essa questão mais esotérica, depois mesmo que acabou indo para a Índia, a questão da cromoterapia, porque os indianos, né, correlacionaram com os chakras. O que são os chakras? Os nossos centros de energia. Então, nós temos chakras pelo corpo inteiro, centros de energia no corpo inteiro, mas tem 7 chakras principais e cada chakra, cada roda de energia tem uma cor correspondente. Então, isso veio da Índia e eu acho que ficou essa relação mais esotérica por conta disso. E aí, depois disso, começou algumas pesquisas sérias, né, sobre os efeitos, né, da cromoterapia. Tanto que, eu até anotei aqui, eu fiz uma colinha aqui. O primeiro livro, uma obra científica mesmo, foi em 1877. E aí, praticamente, eles estudavam as cores, o vermelho e o azul. Então, o vermelho para trazer vitalidade, para trazer força, e o azul para acalmar. Isso em 1877, quando começaram as pesquisas. Aí depois um cientista indiano, o Guadiali, em 1933, aí sim ele pegou todas as cores e foi fazendo correlação, pesquisas de
que cor que interferia num órgão do nosso corpo e como que o órgão respondia àquela frequência de cor, né? Aquela vibração da cor. Então, a gente fala, né, que em 1933 que começou de fato as pesquisas científicas em cima das cores. E ainda tem muita pesquisa acontecendo, viu, Cláudia? Até no campo da a física quântica estuda muito a questão das cores também. Então, tem trabalhos fantásticos, assim, é muito interessante. Agora, de a visão acadêmica mesmo, levando a sério a questão da cor. Que legal. Mama Bem-Estar também, mandando aqui palmas. Ezequias 280 também entrando. Beth Caires, valeu aí pela audiência. A gente está conversando com a Michele Rosseto e o tema hoje é cromoterapia. Breves Seguros também está aqui com a gente. Ô Michele, só para a gente começar a ter uma ideia dessa questão das cores de uma maneira prática, eu já ouvi, por exemplo, quando você está com um determinado problema de saúde, projeta a luz verde, alguma coisa assim nesse sentido. Como que é esse mecanismo? Você tem um horário específico, uma quantidade? Eu estou comparando aqui como se fosse um remédio. Você toma tantas vezes por dia, tantas vezes por semana. Como que é a aplicação, a prática disso? Entendi. Isso, a prática aí varia muito. Tem muitas literaturas, né, diferentes. Eu gosto de seguir a literatura do Val Capelli, inclusive eu recomendo esse livro aqui. Não sei se vocês conseguem ver, é A Sim. Cromoterapia, a Cor e Você, o Val Capelli. Ele é um dos grandes estudiosos também da cromoterapia, então esse livro é uma grande referência, eu gosto bastante. E nesse livro tem uma parte do livro que ele fala exatamente isso. Então, quanto tempo você tem que aplicar cada cor? Então, vamos supor aqui, febre, né? Aí ele dá uma relação de aplicar a luz azul por 10 minutos. Geralmente, é, a gente coloca 5, 10 minutos, depende muito do caso. Por isso que é importante você passar com um terapeuta mesmo que estudou, que fez todos os estudos, porque também existem as contraindicações, né? Mas se a gente for pensar, Cláudio, eu acredito que inconscientemente a gente já tem a cromoterapia internalizada na gente. A gente já sabe o que deve fazer ou não. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, pensa em força, em vitalidade, em energia, que cor que vem para você? Para mim, vermelho, Entende? Então, então agora pensa em calma, em tranquilidade, que cor que vem para você, azul, né? E é isso, assim, a gente, né? Agora, se você pensa numa cor, uma cor da alegria, cor que da cor que alegria. como Eu que relaciona? colocaria o verde, verde, laranja, assim. Verde. Isso. Então a gente inconscientemente a gente já sabe, né? Porque o que que acontece no espectro de luz, no espectro das cores e aí começou, né, com o cientista Isaac Newton, o que que ele fez? Ele pegou um prisma e aí ele viu que a incidência da luz naquele prisma refletiam várias cores, né? Que é as cores do arco-íris. Então ele pegava o prisma, colocava a incidência de luz e aí ele começou também a falar, nossa, mas tem cores, cada cor tem uma vibração diferente, né? Cor são ondas, tem um comprimento de onda. Então, quando você pega a física, eles estudam tudo isso, né? O comprimento da onda daquela cor. Então, por exemplo, o vermelho, ele vai ter uma cor mais ele vai ter uma onda maior, né? Ele é uma cor mais quente. Um azul já vai ter uma onda menor, é uma cor mais fria. Aí quando você pensa em vitalidade, em energia, alegria, né? Igual a Monique está colocando aqui, a alegria tem muito a ver com o amarelo. O amarelo traz, né, essa questão da alegria, criatividade, desperta isso na gente. Então, as cores mais quentes, quando você olha para o espectro da luz mais quente, traz mais vitalidade, força, ânimo para a vida. Quando você olha para o espectro das cores mais frias, o azul, o índigo, o violeta, aí você já vai para esse lado da calma,
da tranquilidade, do relaxamento. E o verde é muito interessante, porque o verde fica no meio do espectro de luz. Então, o verde ele tem a tendência de promover um equilíbrio. Então, ele é meio que uma cor coringa, assim. Quando você não sabe direito que cor você quer usar, né, para determinado caso, porque por isso que ele está muito ligado também à cor da cura, né? Ele tem essa função de já promover é, esse equilíbrio para o corpo, né? Então, o verde ele está bem associado a essa questão de trazer mais essa neutralidade, esse equilíbrio, porque ele está no meio do espectro, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Tem as cores na cromoterapia, você também tem contraindicação. Então, se um paciente chega, um cliente chega com febre, ele já está, né, com calor, ele está quente, ele já está vermelho. Eu não vou aplicar um vermelho, eu vou aplicar uma cor fria, porque eu preciso baixar aquela febre. Então, eu vou para um azul, vou para um violeta, eu vou para um verde, né? Eu vou sempre fazendo uma contraposição. Aí, especificamente falando de como que eu aplico, né, a cromoterapia no meu trabalho. Eu alio com a massoterapia. Ah, Então, legal. se eu recebo um cliente que está muito agitado, ele chegou muito agitado e ele precisa fazer uma massagem para relaxar um pouco, então eu vou colocar ele na maca e vou colocar uma luz, uma incidência de luz mais fria. Então, um verde, um azul, porque eu preciso acalmar o sistema nervoso dele, né? E a cor vai me ajudar, a cromoterapia vai me ajudar nesse trabalho junto com a massagem. Se eu recebo um cliente que está muito depressivo, muito desanimado, sem energia, opa, eu vou fazer uma massagem um pouco mais vigorosa, não vou fazer uma massagem tão relaxante e também vou aplicar uma cor mais quente. Então, vou aplicar um amarelo, vou aplicar um pouco do laranja, porque eu preciso trazer energia para ele, né? Então, as cores a gente vai trabalhando dessa forma, né? E na saúde a mesma coisa, né? As cores, elas têm diversas, como é uma vibração de onda, né? Ela vai interferir em cada órgão do seu corpo, levando a energia necessária para aquele órgão, para o seu corpo, de acordo com a vibração da cor, né? Então, pulmão, muito relacionado ao verde. Quando eu tenho doenças respiratórias, eu uso o verde, porque está Rinite relacionado tem? ao pulmão. A rinite é Todo bom, dia de verde manhã. também. O verde é muito bom. E aí, fora tudo isso, né, Cláudia, a gente fala assim que nós somos energia, né? Nós somos Sim. feitos de energia. A luz, ela é uma energia, a cor, ela é uma energia que vai entrar em sintonia com o seu corpo e vai promover efeitos positivos, né? Então, como eu acredito muito nisso, que nós somos feitos de energia e tudo vibra, tudo está em constante vibração. Então, dependendo da cor que você usa, a roupa que você usa. A cromoterapia é interessante porque depois que você começa a ter mais consciência das cores, você fica mais atento às cores que você coloca na parede da sua casa, por exemplo, É. né? A roupa que você veste, às vezes inconscientemente você já está passando uma mensagem, né? Igual hoje eu acordei, né, tá friozinho, um pouquinho mais de sono, eu tenho uma tendência de colocar uma roupa preta, então eu coloquei uma blusa preta. Eu falei, não, mas eu vou falar de cromoterapia, já vou jogar uma cor mais alegre para não ficar tão, né, para eu não entrar num estado de tristeza ou de depressão. Então, dependendo do seu humor, a roupa interfere, né? Ela te ajuda, ela pode te ajudar, ela é um recurso muito interessante. Eu gosto bastante. Legal esse toque. Érica Kemi está aqui com a gente, Sheila Silvestrini também, a Aline Varela também está com a gente. Quem mais aqui? Odilene Anitelli, valeu aí pela audiência. A gente está conversando com a Michele Rosseto, falando de cromoterapia. Você falou de paredes, né, ambientes da casa. Ela pode ser aplicada também, a cromoterapia, por exemplo, em empresas.
A sim. cor também pode interferir nos ambientes ali do serviço, do trabalho. Sim, com certeza. Tanto que na publicidade, né, que a minha primeira formação também foi em publicidade, a gente estuda a Exato. psicologia das cores, né? Então, as cores, ela influencia demais. Se você pega, por exemplo, o McDonald's, né? É Sim. amarelo e vermelho, porque o amarelo, ele desperta fome, né? Usando o exemplo aqui do McDonald's, né? O amarelo, ele desperta fome, então ele te traz aquela coisa de você comer, e o vermelho traz aquela coisa da agilidade. Então você não pode ficar muito tempo também no restaurante. Então eles colocam amarelo, vermelho para você comer e já ir embora, né? Tudo tem um estudo por trás do porquê. Tô vendo que a Maíra está entrando agora. Você conversou com o pai da Maíra. Maíra é minha amiga. Ah, legal. Seja Maíra bem-vinda. Espíndola. Aí. Você já fez uma com a Conversamos com o Joaci Mauro. também. Aham, muito legal. Bem-vinda, Má. E aí tem isso. Então é usado muito em empresas, né? Então, por exemplo, se você pega escritórios de advocacia, que precisa passar uma coisa mais séria, eles sempre vão para um espectro das cores mais frias, né? Às vezes as paredes são azuis, né? Às vezes tem um cinza, um marrom, uma coisa mais sóbria, né? Para passar aquela questão de mais sobriedade. E aí, se você vai na agência que eu trabalhava, por exemplo, a parede era amarela, tinha uma parede amarela, outra era laranja, era tudo colorido, né? Porque é um ambiente para estimular a sua criatividade. Uhum. O amarelo, ele traz muito isso. Quando você precisa estimular a sua criatividade, você pode usar o amarelo. O amarelo é muito bom para isso, para despertar a criatividade também. Por Então, é exemplo, muito usado. eu quero fazer um trabalho e preciso criar. Como é que eu posso usar esse amarelo? Vestindo uma camiseta amarelo, colocando algo amarelo perto? Como é que é isso? Isso, nos estudos eles falam que às vezes você colocar um objeto amarelo, algo que você vai ficar olhando sempre, você já está mandando esse estímulo, né? Você já está recebendo esse estímulo. Ou então, você também pode fazer isso através dos alimentos, né? Comer os alimentos que tragam, né? Então, por exemplo, eu estou aqui do meu lado de manhã, eu já tomo um suco de laranja, né? Para trazer aquela questão, né, de você já trazer energia para o seu dia, e quando você precisa ter foco e criatividade também, ou usa uma roupa amarela, ou deixa um objeto amarelo perto de você, né, isso vai trazer bastante benefício. Só o fato de você estar olhando para aquela cor, você já está recebendo o estímulo Hum. necessário. Pô, veio uma Muito ideia bom. agora, tô com o amarelo perto, Aí, tá vendo? mas você escreveu um artigo, um texto no nosso site para deixar lá para as pessoas, aí deixa os seus contatos, uma forma até de Ah, orientação. Às vezes a gente não tem esses toques, essas dicas que você está dando agora, né? Por exemplo, dentro de casa, já fui em algumas casas de parentes que a casa está toda clarinha, tipo igual a parede aqui atrás, mas tem uma só que está com cor forte, então é um vermelho, é um azul mais escuro. Você acha interessante isso, dessa forma, ter sempre uma mais escura e o restante mais clarinha? isso, dependendo da intenção do que você precisa, sim, né? Vou te dar um exemplo. Antes de entender, né, da cromoterapia, na sala da minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, as paredes eram brancas na sala e tinha uma parede, era uma parede grande, que ela colocou vermelho. E eu não gostava muito de ficar na sala, me incomodava um pouco, porque o Hum, vermelho, ele traz essa sensação, né, ele te agita. E era uma sala, né, uma sala para você relaxar, era sala de TV. sim. Então não tinha muito sentido ter a parede vermelha ali,
né? Aquilo me agitava, me deixava, então eu não ficava muito tempo na sala. Depois que ela mudou e tirou o vermelho, aí eu consegui ficar na sala. Aí depois, quando eu fui estudar cromoterapia, eu vim entender por que que eu não conseguia ficar direito na sala, assim, porque me irritava. Eu tinha muito contato com aquela parede vermelha, eu assistia a televisão e ficava olhando para aquela parede vermelha e aquilo me incomodava, né, inconscientemente. Então depende muito da intenção, né? Entendi. O quarto, por exemplo, é legal até falar isso assim, quem às vezes tem problema de insônia, né? Qual é a cor da parede do seu quarto? Né? Ou as cores que você usa também no lençol da sua cama, porque tudo isso, de maneira inconscientemente, parece besteira, mas influencia. Influencia no nosso humor, influencia em tudo, porque você está recebendo aquela incidência de luz o tempo todo. E aquilo, seu cérebro, seu corpo está recebendo essa mensagem, está recebendo aquela vibração daquela cor, né? Aí você pode perguntar assim, ah, mas e as pessoas que são deficientes visuais? Como é que funciona, né? Como que eles usam a cromoterapia? Se toda cor tem uma vibração e emite uma energia, os deficientes visuais eles conseguem também captar isso. Que Então, legal. eles sabem quando eles estão num ambiente de cores mais quentes, porque a cor emite uma vibração e eles são muito mais sensíveis, né, do que a gente nesse quesito. Eles têm essa sensibilidade bem mais aflorada. Então, eles também conseguem perceber isso. Quando eles estão num ambiente, numa cor mais tranquila, um ambiente mais calmo, num ambiente com uma cor mais agitada. Então, é muito interessante. E aí tem vários estudos, né, sobre isso. Bacana saber essas questões. Mali entrando aqui, valeu, Mali. Isabelle também com a gente. Estamos conversando com a Michelle Rosseto hoje sobre cromoterapia. Você falou que aplica massoterapia e cromoterapia em conjunto. Nesta época aí de isolamento social, você tem feito atendimentos online? É possível, por exemplo, fazer um atendimento online de cromoterapia? Os efeitos são os mesmos? É possível, é possível. Eu não fiz nenhum atendimento online ainda específico para cromoterapia. O que eu estou fazendo é mais da massoterapia, dando algumas dicas de drenagem, né? A parte para fazer uma automassagem, né? Mas a cromoterapia, eu gostei da ideia do artigo, acho que eu escrevo lá para você, sim, com certeza, para a gente ter. Mas agora você me deu uma ideia, a gente pode abrir também para os atendimentos online de cromoterapia, fazer uma consultoria, né? Isso, é. De como que Os tá a casa, ambientes, né? os ambientes, a roupa que usa. Às vezes você tem uma tendência a usar mais uma determinada cor, o que que aquilo também, né, quer dizer da sua personalidade, qual é a mensagem que isso tem por trás, né? Porque tudo influencia, tudo Sim. influencia. Agora, quando você está aplicando presencialmente, você tem lá o seu cliente, você fez massoterapia, ele está na maca, né? E aí, como é que você aplica? É uma lâmpada que fica em cima da pessoa? Como que é esse? É um instrumento? Como que é isso? Eu tenho, ó, trouxe até aqui para você ver. Ah, Essa daqui legal. é uma lâmpada cromática, né? E ela tem um controle remoto, ó. Então, você coloca a cor, Que né, legal. de acordo com o que precisa. Então, você direciona, eu coloco num abajurzinho, né, e direciono para a pessoa. É que eu deixei também em São Paulo, mas eu também tenho um aparelho de cromopultura, Hum, que é um bastão e ele tem uma ponta de cristal. E aí você coloca umas lâminas, ele tem umas lâminas e você coloca a cor, a lâmina que vai incidir naquele cristal e o cristal vai soltar determinada cor de acordo com o que você colocar na lâmina. E ele funciona como uma acupuntura, então a gente fala que é uma cromopultura, né? É um bastãozinho com uma pedrinha de cristal e você vai lá. Então eu aplicava muito nas crianças isso, quando eu fazia atendimento
de cromocultura em criança e os resultados eram fantásticos, né? As mães às vezes falavam assim, nossa, tinha criança que chegava muito agitada no consultório, e aí eu aplicava, né? Fazia um pouco da massagem, aplicava cromocultura, a gente entrava também com floral, e aí tinha criança que dormia na maca. E aplicava o reiki também, né? Eu fiz bastante. E tinha criança que dormia. Aí a mãe ficava assim, nossa, ele dormiu. O que aconteceu? Ele era tão agitado e dormiu, né? E então, para você ver que os efeitos são muito bons mesmo, E né? rápidos, né? E rápidos, e rápidos. E Esses... Pode falar. vou aproveitar que eu tô falando de criança e dar uma dica também. É. Cuidado com as roupas que você usa nas crianças. Né? Eu tinha um cliente que ele era super agitado e às vezes a mãe usava muito vermelho nele, roupa vermelha. Então não, né? Se a criança já está muito agitada, já não para, não coloca uma roupa vermelha, porque uma roupa vermelha vai agitar ainda mais. Tenta usar uma cor mais fria. Agora, se a criança precisa de mais energia, aí sim, aí você coloca uma cor mais quente. Então são detalhezinhos que é bacana a gente ir observando. Esses equipamentos que você mostrou, a lâmpada, você falou do bastão, você manda fazer ou é vendido em um local específico que cuida e trata de cromoterapia? É vendido. Nessas lojas eu compro tudo. Tem algumas lojas, tem a Brasil Oriente, que eu compro, que são produtos de medicina chinesa. Então, essas lojas, geralmente, loja que vende produtos para acupuntura, agulhas de acupuntura, coisas para massagem, ela você encontra. Dá para comprar pela internet também. E eu recomendo todo mundo ter essa lâmpadazinha aqui, ela quebra um galhão, assim, porque aí você Hum. pode pôr no ambiente de acordo com o que você precisa, se auto-aplicar, é muito bom. E também falar da água solarizada. Deixa eu só ver o que que a Má pôs aqui. Ela está falando que a mãe dela fez cromocultura e quando estava lutando contra o câncer, ela dizia sentir um alívio nos sintomas do tratamento. Sim, sim, isso mesmo. É tanto que a cromoterapia ela já entrou também para PICS lá do SUS, né? Tem Hum. o SUS já das práticas integrativas do SUS, eles estão aplicando. Tem uma ala, uma equipe específica no Albert Einstein que também faz muitos estudos referentes à cromoterapia, né? E eles aplicam em pacientes, principalmente em pacientes com câncer, e os resultados são muito bons, Que legal. né? Eles aplicam cromocultura quando está na fase inicial de algum tumor. Então, eles vão também analisando, vendo que o tumor vai diminuindo de tamanho. É muito legal, é muito interessante. É aquilo que a gente fala, né, Cláudio? É energia, frequência. Então, as suas células vão captar aquilo se você está aberto também para captar essa energia. Isso vai trazer muitos benefícios para o seu corpo. É muito Que legal. legal. E o bom é que o Einstein é top, né? Top de linha aí na questão Sim, da sim, saúde. muito legal. E eles José têm Augusto uma área Pinheiro aqui com a médica. gente. Bom dia, saúde e paz. Bom Valeu. dia. Vamos fazer uma live, hein, Augusto, falando de rádio, de comunicação. Você manja muito. Michel, como que as pessoas, quando você começou a falar de cromoterapia, de tratar, acabaram aderindo ou reagindo de uma maneira ou de outra, somente aquelas que nunca tinham ouvido falar dessa questão? Como é que, por exemplo, família, vou ser cromoterapeuta, como é que trataram isso com você? Ah, no começo eles iam muito para essa coisa, mas é muito esotérico. E aí, como eu gosto muito de trazer base científica, não gosto só de ficar Uhum. né, no mundo do esotérico. Aí eu trazia algumas pesquisas. Eu falava, olha, você viu essa pesquisa? Você viu isso que fizeram? Você viu? É, só para uma referência, tem uma pesquisa eu não sei se é da Universidade de Michigan,
lá dos Estados Unidos, depois que já faz um tempinho que saiu essa pesquisa, mas eles têm. Eles fizeram uma pesquisa, eles colocaram algumas pessoas olhando para a cor vermelha e mediram a força das pessoas, no antes e depois. Hum. E aí eles viram lá que a força das pessoas aumenta só de você olhar para a cor vermelha, né? Então, sem fazer nem as pessoas em repouso, olhando para a cor vermelha e depois eles mediram a força. Então, olha só, né, como produz. Aí eu comecei a trazer esses estudos, aí todo mundo, não, faz sentido. Aí começaram, né, a falar. Mas num primeiro momento entra naquilo, mas será que funciona? Mas uma cor. Uhum. Aí quando começaram a ver os resultados, a minha mãe principalmente, depois eu usava muito a minha mãe de cobaia nos cursos, né? Chegava em casa e falava para minha mãe, ó, aprendi tal coisa, vamos testar aqui, vamos fazer. Aí aplicava. Aí ela ficava mais calma, ela falava, olha, fez diferença mesmo, olha, melhorou minha dor de cabeça, né? E o bom da cromoterapia, o que é muito legal, é que você não precisa ter, às vezes, aquela cor. Mas se você, a força do seu pensamento, se você mentalizar aquela cor, porque, né, a gente acredita que a mentalização também, o seu pensamento, ele tem muito poder. Então, só de você imaginar, de você mentalizar aquela cor, também já faz efeito. Que Então, legal nem isso. sempre você precisa ter a lâmpada, aquela cor específica. Por isso que eu falo que é uma técnica que ela está disponível para todos nós, né? Se você pega as pessoas que meditam bastante, né? Muitas vezes elas, na maioria das meditações guiadas, imaginam um facho de luz, não é assim? Imagina Uhum. um raio de luz entrando pelo seu coronário, passando por todo o corpo. Pronto, já fez o efeito que precisa. Que legal É esse, muito esse legal. toque. Flávia Macário está aqui com a gente, Amanda Palermo, valeu Amanda, obrigado aí pela audiência. A Neuci também tá aqui com a gente, Neuci Fecina, obrigado aí, a gente está conversando com a Michele Rosseto sobre cromoterapia. Quem quiser entrar em contato com você, Michele, quais os canais aí de comunicação? Pode me mandar uma mensagem no direct do meu Instagram, né? E eu posso deixar o meu telefone também. Quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o meu telefone é 011, né? 98198 1798. Ou e-mail. Repita. 98198 1798. E também pelo e-mail michele, com dois L's, @institutoevoluir.com.br. Também Falando em posso. evoluir, como é que estão as atividades? Da última vez que a gente conversou, estava começando as atividades remotas, né? Tudo por Sim. internet, e já tem previsão de quando voltar, ou está esperando ainda as determinações do governo? Não, Como é que está isso? então. Por enquanto o Evoluir permanece fechado, mas toda a equipe está trabalhando 100% online, né? Nós conseguimos colocar todos os serviços online. E ainda não temos a previsão de quando vamos voltar, viu, Cláudio? Estamos acompanhando as notícias, né? A equipe toda chega num consenso de quando todo mundo se sentir seguro, aí todo mundo volta, né? Mas por enquanto, grande parte da equipe ainda não sente essa segurança nem para eles e nem para os clientes, né? As salas do Evoluir são pequenas, são fechadas, então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas no online está super funcionando. Sim. Aqui a gente tem a saudade do físico, né? Ah, é. De ver você, Delmar, Total. toda a Total. Alexandra, a Caroline, né? Todo o pessoal. E também a saudade daquela fonte, né? Aquele Aqueles barulhinho passos. de água. É, é verdade. Lá é muito bom, né? Sinto Agora, você já saudade. viu algum estudo correlacionando, por exemplo, cromoterapia com, por exemplo, o vírus Covid-19? Será que já tem alguém pesquisando, tentando ali obter algum avanço nisso? Provavelmente deve ter já algum estudo e boa. Vou até pesquisar, vou atrás disso,
Cláudio, vou atrás. Ainda não chegou nada assim para mim, ainda não vi nada referente ao vírus. O que eu já vi falando, né, a cor verde é uma cor que fortalece o nosso sistema imunológico. Então eu vejo muito essa relação, assim, o que a gente precisa para o vírus não atacar a gente precisa estar com um sistema imunológico forte, né? E é o nosso timo que também tem essa função de fortalecer. E o timo está relacionado ao nosso centro de força, ao chakra cardíaco, né? E o cardíaco é regido pela cor verde. Então, eu já vi muitas mentalizações da cor verde, que é a luz da cura, para que a gente receba a vibração dessa cor, para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Mas um estudo específico à Covid e cromoterapia ainda não vi nada. Vou até pesquisar, vou até anotar aqui para pesquisar, porque alguém já deve estar estudando com certeza. Sim, eu fiz alguns tratamentos para neuralgia do trigêmeo. Em alguns deles, a aplicação de luz, né? Tanto a verde quanto a vermelha também. Então, a gente vê que dentro da medicina, isso está bem avançado e já é uma coisa estabelecida. Até dentista utiliza, né, em alguns momentos, a, Sim. a irradiação, né, de algum tipo de cor e tal. E interessante ver, né, que a medicina pegou esse conceito, classificou de uma forma técnica, científica, e aplica isso no dia a dia, e às vezes a gente está ali passando por aquele tratamento e nem se dá conta que aquilo também é uma espécie de cromoterapia, né? Sim, não, eles usam muito, muito. Ainda bem que agora, né, a ala médica já está também com essa consciência, né? Porque é isso, quando você traz para as pesquisas científicas, aí a comunidade médica já apoia um pouco mais, não fica só no esotérico. Você traz Uhum. pesquisa, você traz dados, você traz estudos e resultados, né? Então eles validam mais. É, quem quiser também eu deixo a dica para seguir, eu gosto muito dele, é o professor Osni Ramos, Osni com Y. Podem seguir o Instagram dele, ele é físico. E ele estuda muito a vibração das cores. Ele é físico e ele se especializou na física quântica, né? Então ele fala muito de física quântica, ele fala muito das cores, do poder das cores. Inclusive agora ele está fazendo um trabalho de uma pesquisa em relação ao verde musgo, que é muito interessante. Ele fala que o Que verde legal. musgo está muito relacionado, traz lembranças de quando você estava no útero materno, então as sensações que o verde musgo traz, a energia do verde musgo, olha, é fantástico, assim, é fantástico os estudos, é bem legal O mesmo. pessoal que está em casa já, tem gente que está há 3 meses em casa, que está há 3 meses sem ter uma renda conforme vinha tendo até o início da pandemia, e isso acaba desestabilizando completamente a pessoa, né? Porque você está em casa, mas os boletos chegam, o aluguel vence, o apartamento está vencendo. O que você recomendaria para essa pessoa ter o mínimo ali de centramento para poder ter ideias, criatividades para poder sair dessa situação ou minimizá-lo? Eu gosto muito da fala da Delmar, uma coisa que eu aprendo bastante com ela, ela fala que todos nós temos os recursos necessários, os recursos internos para a gente poder se adaptar e se ajustar a determinadas situações, né? Então a gente sempre fala assim, olha, é um período difícil para todo mundo, né? São situações que a gente nunca passou, então é difícil. E aí a gente tem que encontrar dentro da gente esses recursos. Então, o que você gosta de fazer, o que te traz bem-estar, né? O que te deixa feliz. Então, às vezes é ouvir uma música, sei lá, um dia que você está muito depressivo, um dia que você está muito descrente,
tenta ouvir uma música que te alegra, ou assistir um filme, ou, não sei, faz um escaldapé, toma um banho relaxante, alguma coisa que vai te trazer essa sensação de prazer, de leveza, de bem-estar. E sempre lembrando que o nosso pensamento, né, é a chave de tudo, Sim. né? É a chave de tudo. Então, se você tem uma religião, se apegue à sua religião, né? Leia bons livros. Eu acho que o ambiente, quem está isolado, né? Quem está totalmente sozinho, a gente tem a tecnologia para nos ajudar nesse momento, né? Então, você pode estar em contato, ligando para pessoas que você gosta, pessoas que vão te fazer bem. Não vai ligar para aquela pessoa depressiva que só reclama, Isso, nossa. não é? Então é importante assim você cuidar também da sua, do que você está se alimentando, do que você está alimentando a sua alma também, né? De coisas boas, né? Referências boas. Então ler bons livros, assistir filmes que você gosta. Quem tem Netflix ou quem não tem Netflix tem o YouTube que tem um monte de coisas gratuitas, fazer cursos, o que tem de curso online hoje, né? E, e eu acho que esse período é um período de grande aprendizado e também da gente se reinventar. Quantas pessoas não estão se descobrindo, né? Fazendo coisas novas ou coisas que nunca achou que ia fazer? Eu, por exemplo, Cláudia, eu nunca gostei de cozinhar. Eu tenho, né, esse problema, assim, não sou uma É. ótima, não sou muito boa, assim, na cozinha, não. Mas teve algumas coisas aí que eu fiz outro dia um bolo de cenoura. Eu falei, gente, consegui Olha fazer um só. bolo de cenoura. Eu fiquei toda feliz porque consegui fazer um bolo de cenoura. Então você vai descobrindo algumas coisas, né, que de repente você tinha uma resistência e agora você consegue fazer. Então é interessante a gente descobrir o que que a gente gosta, né? E se alimentar de coisas boas, né? Bons livros, bons filmes, uma boa música. Eu acho que é isso. E a gente tem esses recursos dentro da gente, Uhum. né? Agora, especificamente da cromoterapia, eu acho que é sempre se atentar a isso. Se é um dia que você acordou mais desanimado, porque a gente tem a tendência, né? 3 meses isolados em casa, vai aumentando esse desânimo. Então, não deixe esse desânimo tomar conta de você, né? Pega lá no seu guarda-roupa uma cor mais alegre. Então, veste um amarelo, veste um laranja. Mesmo, às vezes, você não tá afim, mas dá uma forçadinha, sabe? Fala, não, tá bom, vai. Vamos ver se melhora. Com o passar do tempo, você vai ver que melhora, aquela cor vai te ajudar, né? Então tenta trazer um pouco mais as coisas mais alegres. Então tomar um suco de laranja de manhã, o amarelo, né? Aquilo que a gente falou da questão das cores dos alimentos também que faz essa diferença, né? E sol, toma sol, o máximo que você puder. O sol ele é muito importante, que as pessoas às vezes ficam só dentro de casa e não saem para tomar sol. Tenta pegar um pouquinho de sol, porque o sol traz essa vitalidade, ele traz essa força, ele traz essa energia. Então é muito importante, né, usar a energia do sol para nos abastecer dessa força, Sim, né? Então a com dica certeza. que eu dou e aí dentro da cromoterapia tem também uma técnica que os egípcios usavam bastante no Antigo Egito, que é a cura pela água solarizada. Então, o que que eles faziam? É como se fosse uma água fluidificada, né? Quando a gente estuda o espiritismo, tem a água fluidificada. A água solarizada, você vai colocar a água numa garrafa de vidro, e aí é bom que seja de vidro, e vai deixar lá uns minutos no sol, para você captar a energia, captar as vibrações dos raios solares, e aquela água ela se torna medicinal. Aí, se você quer correlacionar com alguma cor que você esteja precisando, então, eu estou num dia que eu estou precisando de mais energia e vitalidade, você pode encapar uma garrafa de vidro com um papel celofane da cor correspondente.
Que Então, legal. se você não tem uma garrafa amarela ou se você não tem uma garrafa laranja de vidro, você compra um papel celofane, encapa a garrafa, coloca a água, deixa no sol e vai tomando durante o dia pequenos goles daquela água. E aquela água ela vai se tornar medicinal. Então é a técnica da água solarizada, energia do sol, mais a vibração da cor que você precisa. Então é muito legal também. E isso, ó, já, né, os chineses já faziam, o Antigo Egito já fazia muito isso, essa questão da água solarizada e dá resultado. Você vai ver que a água tem até um gosto diferente, assim, é bem legal. Aliás, os egípcios sempre foram muito ligados ao sol, né? É impressionante a ligação que eles tinham. Praticamente tudo que eles criaram era em torno dessa questão do sol. Isso. E você vê, né, a cor, né? Você pensa no, eu pelo menos quando me vem Egito na cabeça, já vem a cor dourada, amarelo. Eles tinham Isso. muito isso, né? De trabalhar com essa, e eram super criativos, né? Então a cor amarela também desperta essa criatividade, né? É muito interessante, assim, você estuda essas civilizações antigas, eles usavam muitos recursos. E a gente tem isso disponível o tempo todo, né? Então é saber usar, é ter essa consciência e saber utilizar da melhor forma. Sempre lembrando que tem também as contraindicações, né? Então não pode deixar por um período muito longo. Então é no máximo 30 minutos que você vai colocar uma incidência de cor, né? Senão aquilo também já não vai fazer tão bem quando você usa cromoterapia, Por isso que tem que ter especificamente. aí um profissional orientando, né? Orientando, Cromoterapeuta. exatamente. Exatamente. É bom sempre ter o terapeuta junto para auxiliar. Mas funciona para tudo, para animais, né? Eu tinha uma Olha aí. cachorrinha que ela tinha câncer, então eu aplicava cromocultura nela, né? Usava o bastãozinho lá da cromoterapia, aplicava nela a cor violeta. Ela é muito boa para todos os tipos de câncer. Então, às vezes, quando você não sabe direito qual utilizar, você pode usar tanto o violeta como o verde, né? Como a gente já falou, o verde, ele é uma cor que traz esse equilíbrio e é a cor da cura também. Pati Herrera 39 também nos acompanhando. Já Ah, estamos com Paty, 52 minutos de live, daqui a pouco encerrando, vai acabar conversando super aqui mais rápido. com a Michele Rosseto sobre cromoterapia. Queria que você mostrasse o livro novamente do Val Capelli, né? Isso, Val Capelli, Uma dica aí de isso. leitura. Cromoterapia, Cor e Você. Nossa, esse livro é tão velhinho já, mas ele é muito bom. Ele é um livro muito bom. O Val Capelli tem um site também que tem lá bastante coisas relacionadas à cromoterapia e tem também essas aplicações. Ah, então quando você está com febre, quando está com enjoo, dor de cabeça, né? Uma cor super anestésica para quem sente às vezes muitas dores pelo corpo é usar o índigo, aquele azul um pouquinho mais escuro. Ele é uma cor que traz essa anestesia. O dentista usa muito quando vai aplicar anestesia no dente, eles Isso. colocam a incidência dessa cor também. Né? Às vezes até no próprio aparelhinho do dentista já tem uma corzinha, o índigo embutido. Então eles utilizam também, porque essa cor, ela traz essa vibração da anestesia. É bem legal, bem interessante. Michele, 2020 todo mundo tem falado, né? Foi o ano, aqueles mais drásticos, catastróficos, falar é o ano perdido e tal, mas eu vejo sempre que a gente tem que extrair lições positivas mesmo do caos, ou pessoas que perderam seus entes queridos pelo vírus, talvez até fiquem bravos com o que eu vou falar, mas a gente tem que tirar sempre coisas positivas, mesmo do caos, mesmo de situações extremas que a gente está vivendo hoje. Para a gente encerrar, quando chegar lá em 31 de dezembro, que provavelmente a gente não vai estar com os nossos familiares reunidos conforme a gente gostaria. Mas se te perguntarem, Michele, o que foi 2020 para você? O que você vai responder nessa hora?
foi 2020 para mim, eu acho que foi um ano de recolhimento, assim, o recolhimento literal da palavra. Eu acho que recolhimento de tudo, assim. Eu acho que é um ano de recolhimento e renascimento. Acho que são duas palavras, recolhimento e nascimento. Eu acho que é onde a gente voltou, todo mundo se voltou para si, tá revendo um monte de coisa, um monte de coisa. Eu falo por mim, quantas coisas que eu tô revendo, né, na minha vida, coisas que eu achava que eram tão importantes, que agora não são mais. Coisas que eu priorizava tanto, que agora, né, a prioridade da prioridade 1 foi para 10. Então, muitas coisas a gente está revendo. Então, eu acho que acho que 2020 é um ano de renascimento. Foi um ano de renascimento. Verdade. Recolhimento e renascimento. Eu vejo dessa forma e concordo com você. Eu acho que são muitos os aprendizados que a gente tira desse ano. Muitos, muitos, muitos. Principalmente, acho que cada um, assim, individualmente, né? Revendo. Revendo as prioridades da vida. Verdade. E bom que a gente tem pessoas como você, Delmar, pessoal do Evoluir, que tem dado todo esse, não digo suporte, um aporte, para que a gente consiga superar esta fase que ainda não está no fim, né? É só um desenvolvimento aí de 3 meses, mas deve ter mais meses aí pela frente em que a humanidade vai ter que rever uma série de conceitos, não só os econômicos, que afeta todo mundo, mas acho que vai muito além dessa questão. E agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite aqui da nossa live. E vai pensando em outro assunto aí para a gente conversar mais para frente. E o artigo, o site está lá à sua disposição. Legal. Eu E deixe vou seus escrever contatos. tudo e falo. Legal, pode deixar. Mano, sim, eu que agradeço, viu, Cláudio? Foi muito bom. E vamos pensar aí no próximo assunto, sim. Tem bastante coisa para a gente falar. E deixe os seus contatos novamente. Meus contatos, então, tem o Instagram, né, Michele_Rosseto. Pode mandar mensagem no direct. Meu e-mail é michele, com 2 L's, @institutoevoluir.com.br. E também o WhatsApp, 011 98198 1798. Legal. Bom final de semana aí, boas atividades em casa. Obrigada, E, Cláudio. e quando eu falar com o pessoal lá do Evoluir, manda o meu abraço. Mando sim. Obrigada, Cláudio. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada tchau. a todos pela presença. Beijo. Legal conversar com a Michele Rosseto falando de cromoterapia. Segunda-feira eu estou de volta com mais uma live às 16 horas. Vamos falar de seguros com o Claudemir Mack, que ele tem uma empresa de seguros aqui na cidade de Guarulhos. E convidar você a fazer os nossos cursos online, curso de mentoria individual de oratória. Você que já fala, quer se aprimorar mais, vamos fazer o curso. Oratória 5.0, comunicação inclusiva, comunicação não violenta. E você que ainda não faz palestras, não dá aula, mas tem a vontade de se aperfeiçoar nessa questão, porque ela vai mexer não só com o externo, mas principalmente com o interno aqui. Você vai começar a se comunicar de outra forma e as pessoas vão perceber isso. Também entre em contato comigo, deixa aí no direct o seu contato, e aí eu mando os nossos planos aqui de mentoria individual de oratória. E a Rádio Palermo está à sua disposição para divulgar aí o seu trabalho, o seu serviço, a sua empresa, a sua indústria, a sua atividade profissional, seja ela qual for. Também manda aí no direct o seu contato, o seu nome, e eu entro em contato e te apresento os planos de anúncios para você participar aqui da Rádio Palermo. E se um dia você pensou em ter o seu programa de rádio, chegou a hora. Aproveita aí esse período que você está em casa, tem a possibilidade de gravar, de produzir, e ter mais tempo para divulgar o seu trabalho, o seu nome. Então você pode ter seu programa aí de 25, 5 minutos, de 1 hora, 30 minutos. Ah, quero falar 2 horas. Tem uns pacotes aí para você. Deixa o contato no direct e você vai ser um comunicador ou comunicadora da Rádio Palermo. Dá uma ouvida na rádio, a rádio está bem bacana, super profissional, www.radiopalermo.com.br.
Agradeço a audiência de todos, agradeço mais uma vez a Michele e aguardo seu contato aí no direct para a gente conversar mais sobre a Rádio Palermo. Desperte o melhor que há em você. radiopalermo.com.br. Um grande abraço. Vamos que vamos.